Continuando então na nossa chamada margem de preferência, né? Notem que eu grifei as expressões local ou regionalmente, né? Gustavo, você gosta? Você não vai falar sobre isso, o que é local, o que é regional? Você gosta de ver a gente sofrer? Não, claro que não. Talvez só um pouco. Olha só. A lei 123, ela não definiu o que é local, o que é regional. Se a lei não definiu, vocês acham que Gustavo vai definir? Seria muita arrogância minha, né? Definir o que a lei não definiu. A lei não definiu. Agora, o decreto federal trouxe no seu artigo 1º, parágrafo 2º, alguns esclarecimentos. Então veja bem, para fins de decreto federal aplicável à União, você tem âmbito local, limites geográficos do município onde será executado o objeto da contratação. Esse é o âmbito local, é o município. O âmbito regional, para o decreto, são os limites geográficos do estado ou da região metropolitana, que podem envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo IBGE. Então, é assim que a União definiu essas expressões. O que é local para a União? Inciso 1. O que é regional? Inciso 2. No parágrafo 3º, nós temos uma outra observação. Admite-se a adoção de outro critério, né, justificadamente em edital, desde que previsto em regulamento específico, né, e que atenda os objetivos do artigo 1º, no artigo 1º. Então veja bem, na esfera da União, o edital, né, pode prever um critério diferente, desde que respeite o próprio regulamento do órgão. Então, veja bem, a União está tratando assim. Como as estatais, elas seguem o que eu chamei de princípio da customização, não há impedimento nenhum que o regulamento trate acerca disso. Aí, ó, outro ponto para o regulamento tratar. O que é local, o que é regional, né? A lei não definiu, eu não defini, só o decreto federal que veio lançar algumas luzes sobre a questão, né? Lembrando que esse decreto não vincula estados, DF, municípios, né? É um decreto que só vale para a União. E cada estatal vai ter o seu regulamento de licitação e pode dispor sobre isso, sobre esse assunto, né? Então essa é a nossa chamada margem de preferência. Agora vamos adentrar no último tema ligado à microempresa, que são as chamadas causas de não aplicação. Existem causas de não aplicação? Claro. O que é isso? São situações em que mesmo se hipoteticamente se configurasse uma situação lá do artigo 48, eu não vou lançar mão da exclusividade, né? Começa aqui, ó. Artigo 49. Não, o inciso 1, só uma observação, tá? A gente começa no inciso 2, porque o inciso 1 foi revogado. Então, iniciamos aqui no inciso 2. Não se aplica o disposto nos artigos 47 e 48 desta lei complementar quando, inciso 2, não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Note bem, esses 3 fornecedores aqui não são na licitação. São fornecedores que eu vou investigar na minha fase
interna da licitação. Essa é a lógica e muita gente confunde. Isso aqui é fase interna, é uma providência que eu vou desencadear para lançar o meu edital com ou sem a exclusividade. Eu tenho que saber de antemão. Ah, Gustavo, mas é mais uma providência então que a lei está jogando para o administrador público? Sim. Ele vai ter que investigar nos certames licitatórios da fase interna se no local ou na região há 3 fornecedores competitivos. Se tiver, lança o edital com exclusividade. Claro, se a hipótese se enquadrar lá na Lei 123, né? Uma observação. Eu fiz a minha pesquisa inicial, eu detectei que de fato no município nós temos aí não 3, nós temos 300 microempresas, né? Com aquele objeto. Vou lançar o meu edital exclusivo, né? E aí, notem só, na licitação, sabe quantas empresas apareceram dessas 300? Nenhuma. Nenhuma empresa do município se interessou pela licitação. Mas ao invés disso, apareceu uma ME de São Paulo, uma ME de Belo Horizonte, uma ME do Rio Grande do Sul. Ou seja, eu tive competição, mas de empresas de outras regiões, sem problema nenhum. Princípio mais importante do direito: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu olhar na fase interna se eu tenho os fornecedores competitivos. Se eles não aparecerem no certame, não há problema, apareceram outras microempresas de outras regiões. Claro, a licitação, só lembrando, não existe exclusividade por região, né? A exclusividade é por enquadramento como ME ou EPP, independentemente de onde forem sediadas. Não existe isso. Eu vou levar em conta, vai ser importante para mim a origem da ME e da EPP, de onde elas são provenientes. Isso vai ser importante para mim na fase interna, para que eu decida lançar o edital ou não, né? Na disputa em si, isso para mim é irrelevante. Se eu tenho MEs e EPPs de outras regiões, não há o menor problema em relação a isso, né? Então, o primeiro critério de não aplicação é o que está no quadro. Quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos sediados local ou regionalmente. Já vimos aqui, né, o que é local ou regionalmente. Vimos lá no decreto federal. Dando prosseguimento. Segunda causa de não aplicação: quando o tratamento diferenciado e simplificado para as MEs e EPPs não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Senhores, esse inciso 3, ele tem que ser interpretado, né? O gestor público, ao analisar o seu certame licitatório, ao analisar a fase interna, se ele detectar que esse tratamento não vai ser vantajoso, ele pode não concedê-lo. Agora, ele vai ter que justificar, né? Ele vai ter que escrever, digitar no seu computador, né? Por que aquele tratamento não é vantajoso. Vai explicar as razões, vai arrazoar, ele vai motivar o seu ato, né? Tudo que a administração pública faz tem que ser motivado. Então ele vai motivar o seu ato e vai dizer: olha, não é vantajoso por isso, ou representa um prejuízo por aquilo. Aqui não pode ser achismo. Ah, eu acho, eu tô com feeling,
eu estou com um sentimento aqui que não vai dar certo. Aqui não é sentimento, aqui é certeza. O administrador público tem que arrazoar, tem que motivar, tem que fundamentar. Não é eu acho que não vai ser vantajoso. Não, eu tenho que demonstrar isso no papel, né? Por ser uma exceção a uma regra, toda exceção tem que ser bem justificada, né? Eu sempre digo isso nos meus cursos. Licitação. Quando você vai licitar, você não fundamenta muito ser licitação. Você fundamenta, claro, o objeto, a necessidade do objeto. Agora, você ter escolhido que seja por licitação e não por dispensa, você não motiva muito, né? Está na Constituição, a Constituição manda licitar, a lei manda licitar, eu vou licitar. Quando você vai utilizar uma dispensa, uma inexigibilidade, que é uma exceção, você tem que justificar mais, tem que perder mais tempo justificando. Aqui, da mesma forma, quando você tem uma situação que você verifica que não é vantajosa a licitação exclusiva, você vai ter que justificar. E claro, muito bem justificado. Mas é possível você não aplicar o benefício? É possível, desde que você demonstre isso aqui. O quarto inciso que a gente trabalha em relação a esse ponto é o seguinte: a Lei 123, na redação original, ela dizia que dispensa inexigibilidade, você nunca aplicaria os benefícios, né? Nunca. Agora, com a redação dada pela Lei 147, quando você tiver licitação dispensável com base em valor, né? Que na Lei 8666 você tem o inciso 1 e 2. O inciso 1 fala das obras de engenharia, obras e serviços de engenharia, valor até R$15 mil. Inciso 2, outras aquisições, R$8 mil. Então, nesses casos, você tem que proceder à exclusividade, né? Isso aqui olhando com base na Lei 8666, né? Então, dispensa por valor, eu concedo o benefício, a ME e a EPP. Dispensa que não seja por valor, por outro motivo qualquer, ou inexigibilidade, eu não concedo, eu não faço a exclusividade. Agora, isso aqui você não pode notar que a lei da estatal fez referência expressa à Lei 8666. Agora, vem cá, em relação à estatal, será que eu poderia desenvolver um raciocínio e aplicar esse dispositivo automaticamente à estatal? Estou falando isso porque na lei da estatal nós também temos dispensa por valor, com limites muito maiores, né? Vamos ver amanhã não, né? Que eu vou gravar amanhã. Você vai assistir quando você quiser. Nós vamos ver essas hipóteses de dispensa. Eu entendo que são lógicas diferentes, né? Em caso de dispensa com base na lei, lá na lei da estatal, você pode ter dispensa até de R$100 mil. Então, você conceder exclusividade, eu acho que é uma questão que tem que ser ponderada. Que bom que existe a possibilidade do regulamento da estatal. Assim, a minha opinião pessoal, tá? Não sei como os tribunais vão interpretar isso, mas uma opinião pessoal minha opinião, se é pessoal é minha, né? Mas assim, a minha opinião, estou falando isso do que eu entendo mais razoável. Eu acho que o regulamento da estatal tem que tratar desse ponto. São lógicas diferentes, né? Os patamares de dispensa pela lei da estatal é muito diferente da lei 8666, né? Aqui os valores são bem baixos, né? 8 mil e 15 mil reais. Na lei da estatal você tem
casos em que você pode dispensar uma licitação até de R$100 mil, por exemplo. Então, você considerar que essa dispensa seja exclusiva para a ME, eu acho que isso tem que ser ponderado por meio do regulamento, né? Que bom que existe um regulamento, que vai existir um regulamento que você vai poder tratar dessas questões mais complicadas e mais polêmicas. Então, basicamente, cuidado com o artigo 24, com o artigo 49, inciso 4, da Lei 123. Basicamente, essas são as principais considerações sobre Lei 123. Quem quiser se aprofundar mais nessa temática de Lei 123, tem alguns cursos aí, até o tribunal tem um curso meu gravado sobre Lei 123, na Escola de Contas. É um assunto muito interessante e desafiador, porque de fato ele muda a lógica da contratação pública, né? Traz disposições que até então eram desconhecidas do gestor público. Licitação exclusiva, margem de preferência, né? Isso tudo é um terreno meio complicado, né? Suscitava muitas dúvidas e ainda suscita. Dificilmente vai ser tranquilo também na lei da estatal. Certamente você vai ter polêmica, você vai ter dúvida, né? Usem e abusem bastante dos regulamentos das estatais para tratar dessas questões, né? Então vamos fechar hoje o tema. Peço desculpa pela gripe que eu tô, né? Espero que não tenha atrapalhado a gravação, né, Vinícius? Espero que não tenha atrapalhado, mas já estou me recuperando já. Então fechamos aqui por hoje esse tema: licitação de microempresa e empresa de pequeno porte, que é plenamente aplicável no bojo da lei das estatais.